depois paga-me os direitos e Pronto. fica tudo bem. Já está. E depois mando-vos a gravação. Não, depois bem, paga obrigada. os direitos a cada uma de nós e eu faço barato. Pois, está bem. Olha bem. Conversa. Então, Isabel, tem a palavra. Então, olha, eu vou ser o mais rápida que eu conseguir. Tá bom. E eu dividi isto em 2, ou não seja eu matemática, e a segunda dividi em 5 pequeninos parágrafos. A primeira parte é para, como a maior parte das pessoas dizia que não sabia, eu vou só localizar a Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu em 2 de janeiro de 1873. 6-3. 7-3. Sim. Era da idade da minha avó. E foi a 9ª filha do casal, mas 4 morreram à nascença. Portanto, ficaram 5 raparigas e ela era a mais nova. Isabel, é ela que se chama de Lisieux, não é? É. Eu já explico porquê. Bom, ok. A mãe fazia rendas, tinha uma pequenina oficina de rendas, tinha várias senhoras a fazer rendas com ela, aquelas rendas de Alçon, que até são muito conhecidas ainda hoje. E o pai era relojoeiro. E ela, aos 2 anos e meio, quase que morre porque a mãe não tinha leite suficiente, e naquele tempo ainda não havia estes componentes que há hoje. É que se arranjar uma ama, não é? Ela foi para uma ama, teve lá 13 meses, adaptou-se muito bem, reagiu muito bem e volta à casa. Mas, como ela foi muito pequenina, mesmo assim, para a casa da outra ama, ela ficou sempre um bocado desadaptada ao princípio, porque ela era muito sensível. E aí agarrou-se muito à mãe verdadeira, mas aos 4 anos a mãe dela morre. E aqui começa um período de fragilidade para ela. Ela acha que ter morrido a mãe foi quase o fim e, portanto, sofreu horrores da mãe ter morrido quando ela tinha 4 anos e meio. Eles moravam em Alçon e vão viver para Lisieux, pós Le Boussonette. Eu fui visitar isto com o Padre Carlos, com o grupo, e toda a vida imaginei que isto era uma vivenda muito bonita, mas é minúscula. Não sei como é que lá cabiam 5 filhos e o pai e a mãe. Bem, mas isso não interessa. Ela, aos 8 anos e meio, entra para uma escola da abadia e era muito tímida, muito sensível, chorava por tudo e foi um ano difícil para se adaptar à escola, porque ela tinha grande dificuldade de se adaptar a tudo o que não fosse o meio familiar. Um ano depois, a Paulina, que era a mais velha das irmãs, entra no convento. Ora, ela tinha substituído, entre aspas, a mãe pela Paulina, que fazia uma grande diferença de idade dela. E então, foi um choque tremendo. Palavras dela, foi como se um espinho se enterrasse no meu coração. E aí, com 10 anos que ela tinha, ficou doentíssima, muito, muito doente. E até se pensava que ela morria. Entretanto, um dia, ela olhou para uma imagem que ainda hoje lá está, da Virgem Maria, e achou, nós não sabemos, é um milagre ou não, mas pronto, para ela foi, que a Virgem lhe sorriu. Daqui lhe veio uma enorme devoção à Virgem Maria. Ela depois, e agora, ela, entretanto, quando tinha 18 anos, vai para o convento. Como é que ela teve essa vocação? A vocação é um bocadinho estranho isto. Os senhores tiveram 5 filhas e 5 filhas foram para freiras. Eu sempre me fez confusão. Quando eu era nova, isto fazia muita confusão. Como é que um casal com 5 filhos, em que o casal até já foi canonizado porque eram pais exemplares e achavam que o matrimónio era o máximo, como é que 5 filhas vão para o convento?
vai tudo a eito, ela foi a última, o pai teve um grande desgosto dela ir para o convento, mas ela foi para o convento. No convento sofreu bastante. Qual era a ordem? A Ordem das Carmelitas. Ela, no convento, sofreu imenso. Ela era muito tímida, como eu já disse, muito sensível e fizeram-lhe bastante a vida negra. Resumindo, ela, a dada altura, mudou de convento e foi para onde estava a irmã mais velha. E agora vou falar um bocadinho entretanto, fica tuberculosa aos 23 anos e morre com 24 anos. Agora, a segunda parte, vou contar aqui um bocadinho a espiritualidade dela. Eu foquei, a espiritualidade dela é interessantíssima, profundíssima e dá para não sei quantas. Eu pus apenas. Isabel, desculpe só uma coisa. Quando ela mudou de convento, manteve-se nas Carmelitas ou mudou para outra ordem? Manteve. Manteve nas Carmelitas. Obrigada. Entretanto, eu escolhi só 5 pontos para não estar a ocupar a reunião toda, não é? Os 5 pontos que eu acho mais interessantes da espiritualidade dela. Primeiro ponto, aquilo que ela achava que se chamava a via da infância espiritual. O que é que isto quer dizer? Ela dizia que na vida grandes feitos e ações extraordinárias são raras. Isto é palavras dela. Ao contrário, as pequenas coisas abundam. Eu sou muito pequena para fazer grandes coisas, assim aproveito todas as pequenas coisas do dia a dia, mas faço-as com muito amor. São pequenos grãos de areia no deserto, mas basta-me saber que Jesus os vê. Isto foi, eu acho interessante, porque o Papa Francisco pega muito nisto. A santidade no cotidiano e nas pequenas coisas da vida. Não é nos factos daqueles santos extraordinários. Ele vai beber a Santa Teresa esta ideia da infância espiritual. Claro que me podem sempre interromper. Segundo ponto, ela, a vocação dela era muito na caridade fraterna, até porque ela não teve quase vida, senão foi de casa para o convento, nunca conviveu praticamente com ninguém. E lá no convento, como eu já disse, fizeram-lhe a vida negra e ela diz assim: para mim, perfeição e caridade é suportar os defeitos dos outros, não estranhar as suas fraquezas e descobrir neles atos de virtude, por muito pequenos que sejam, porque Jesus está escondido no fundo de cada pessoa. Quanto mais unidos a Jesus, mais seremos capazes de amar os outros. Isto foi uma constante na vida dela. Santificar-se pelas pequeninas coisas do cotidiano. Vou dar um exemplo rápido. Elas lavavam no tanque e as outras demais atiravam água com sabão para cima dela. E ela, houve uma altura que disse: vou-me pôr a jeito para ainda apanhar mais água com sabão, porque já que não posso fazer grandes coisas, olha, faço estas. E então punha-se a jeito e ainda apanhava mais água de sabão que as outras, por maldade, lhe atiravam. E ela santificava-se assim, nestas pequeníssimas coisas. E diz uma coisa que para nós é muito importante, acho eu, é que suportar os defeitos dos outros e não estranhar as suas fraquezas, descobrir neles atos de virtude, por muito pequenos que sejam. Isto para nós, às vezes, pelo menos para mim, é muito difícil. Às vezes há pessoas que eu tenho muita dificuldade de ver ali qualquer coisa. E vou contar uma história muito rápida de um filme como é que se chama aquele muito conhecido, gordo, que contava coisas, do Hitchcock. Sim. Ele contou, há um filme dele em que um prisioneiro que tinha assassinado a família toda e mais quem quer que fosse, tinha fugido. E os soldados vão atrás para o apanhar, os polícias vão atrás para o apanhar.
E ele a fugir, e nisto pisa uma florzinha muito bonita e volta atrás para endireitar a flor, correndo o risco de ser apanhado, e foi. E foi apanhado. E isto é o que Santa Teresinha dizia, que em todas as pessoas, por piores que sejam, há sempre qualquer coisinha de bom, mesmo que a gente não note. Aquele que tinha assassinado a família toda e mais que fosse, foi endireitar a florzinha que ele tinha pisado. Isto lembrei-me quando... Terceiro ponto. Ela diz que quando fez a primeira comunhão, sentiu-se imensamente amada. Isto ainda não tinha entrado no convento, não é? Claro. Serviu, e ela, naquela altura, começou-se a estudar o magnetismo e os ímãs, e ela dizia que sentiu que Jesus a atraiu como se fosse um ímã, e ela que ficou para sempre naquela ligação profunda com Jesus. Ela acha que deu isto na primeira comunhão. Quando tinha 13 anos, ela recuperou, através da comunhão, a sua serenidade, que ela diz que desde pequena nunca teve, porque perdeu a mãe, a irmã foi para o convento, ela foi para a escola que não gostava, ela era muito agitada e muito doente de nervos. E nesta altura, ela recuperou a força e a serenidade, e diz ela que percebeu uma coisa, que a santidade é como uma escada, mas que nem toda a gente é capaz de subir a escada a correr e de chegar lá acima no instante. E ela descobriu que para subir a escada da santidade, da nossa parte, basta apenas uma coisa: levantar ligeiramente o pé, com a intenção de ir subir, e que Jesus faz o resto. Deus faz o resto. Ou seja, da nossa parte, vai dar aquela ideia que ela tem da santidade das pequeninas coisas, não é? Posso interrompê-la para lhe fazer uma pergunta? Com certeza. Essas declarações dela fazem parte de algum livro de memórias? Sim. Ela escreveu um livro, foi? Ainda não cheguei lá onde ela escreveu o livro, mas já vou dizer a seguir. Está bem. Obrigado. Estou mesmo... e agora, o terceiro ponto é isto da santidade, e ela sentiu, depois da primeira comunhão, disse a Deus: eu escolho tudo no sentido de amar toda a gente, de fazer o que eu puder, não quero ser uma santa a metade. Ela sempre teve a intuição que ia ser santa, e por isso as irmãs cascavam ao máximo, porque embora ela não partilhasse muito do que pensava, porque ela dizia: a Virgem Santíssima fez bem em guardar tudo para ela, não pode exigir que eu deixe de fazer o mesmo. Porque as irmãs queriam muito que ela disse, arreliaram, quem lê este livro, é impressionante o que se passa num convento, ainda hoje. Claro. E ela dizia uma coisa muito engraçada: serve-se às superiores um veneno diário, e é um milagre que esse veneno não as envenene, porque aquela adoração pelas superiores, adolarem as superiores, ela achava isso péssimo. E, entretanto, estou a chegar ao fim. Ela fala muito na misericórdia infinita de Deus. Ela diz: foi o amor que me escolheu, não fui eu que escolhi. E rezar é para mim uma festa. Ela diz: quem reza, a oração é a alavanca com a qual se levanta o mundo. Ela rezava imenso, e mesmo quando não tinha obrigação, entre aspas, de rezar, ela rezava em todas as circunstâncias. Ela dizia: eu rezo porque também não sei fazer mais nada, mas ela tinha imensos trabalhos práticos lá no convento. Quinto e último,
ela tinha um grande amor à igreja. Naquele tempo havia uma grande perseguição aos católicos e ela dizia, no coração da igreja eu quero ser o amor e sendo o amor eu serei tudo. Uma alma repleta de amor não pode ficar inativa. Eu queria percorrer a terra e pregar o teu nome. Eu queria anunciar o Evangelho nos 4 pontos do mundo. Nas 5 partes, até nas ilhas mais distantes. E o interessante é quando ela foi canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI, em 1927, o mesmo Papa, ao ler o que ela escreveu, e vou já arrematar com o que ela escreveu, fez dela patrona universal das missões. Uma menina que nunca saiu de casa nem de um convento para parte absolutamente nenhuma, teve fechada, porque era carmelitas, mas era de clausura. Ela nunca saiu de lá e é a patrona universal das missões, porque ela rezava por todas as partes do mundo. Ela quase que só sabia a Bíblia, só lia a Bíblia e livros espirituais, mas dentro da Bíblia ela tinha um conhecimento superior às pessoas da idade dela e do convento dela. Entretanto, ela adoece, como eu já disse, e quando ela adoece, a irmã mais velha pede-lhe para ela escrever as memórias. Ela não queria, mas o confessor obrigou-a e saiu estas obras completas, que tem muito, muito dela, mas também tem da irmã mais velha e da outra a seguir, que introduzem muito do pensamento dela e do que ela queria. Como eu digo, ela morreu por tuberculose e ela dizia, percebeu perfeitamente que ia morrer e depois dizia o seguinte: eu não morro, entro na vida. Ela tinha uma grande disposição para aceitar, mas houve uma altura em que ela dizia que, tal como São João da Cruz, ela também tinha trevas em relação à morte e em relação à vida para além da morte. Passou por um período difícil, porque naquele tempo não havia tratamento para a tuberculose e ela sofreu horrores de hemoptises e tudo. Foram 3 anos que ela teve, não chegou a 3 anos, 2 anos e tal. Mas ela dizia, com uma ingenuidade que nós hoje achamos realmente uma grande ingenuidade: depois da minha morte farei cair uma chuva de rosas, vou passar o meu céu fazendo bem na terra. Verdade seja dita que foi canonizada muito pouco depois de morrer. Então ela morreu em 1997 e foi 1897 e foi canonizada em 1925. Isto para a igreja é muito pouco. Foi 30 anos depois, é muito pouco. 28. A maior parte dos santos são canonizados muito tempo depois. Em resumo... Exceto o Santo António. Foi canonizado... Exatamente. Santo António foi canonizado em 11 meses. Agora, vou só terminar com uma oração dela que eu acho muito bonita. Ela diz assim: assim como o sol ilumina ao mesmo tempo os cedros e as pequeninas flores, como ilumina, eu estou a traduzir do francês, por isso é que hesito, e ilumina uma pequenina flor da mesma forma como se ela fosse a única na terra. Do mesmo modo, Nosso Senhor ocupa-se particularmente de cada um de nós, como se não houvesse mais ninguém. Ela tem muito esta ideia de que Deus é um Deus próximo, é um Deus que está conosco. E ela dizia também: Jesus ensina-nos sem barulho de palavras. Eu nunca o ouvi, nem ouvi falar,
mas sinto em mim e a cada instante ele me guia e inspira e ajuda-me a pensar no que eu hei de dizer e fazer. Ela tinha muita noção de que Jesus está sempre no nosso coração e que não é preciso grandes feitos. Ela é mesmo chamada a santa das pequeninas coisas. E por isso é que eu acho muito interessante o Papa Francisco ir buscar isto. E pronto, eu não me quis alongar mais. Obrigado, Isabel, foi muito bom. Se quiserem fazer alguma pergunta... Olha, foi muito bom, agradeço-lhe muito. Eu não conhecia, confesso que não conhecia. Eu aconselho quem tiver paciência de ler a obra inteira, que são apenas 1500 páginas. 500 páginas. Não, mas isto não é para se ler como um romance, como calculam. Claro, é para se meditar. Mas, ao longo da vida, é interessantíssimo ler isto. Portanto, deixe-me ainda esclarecer uma coisa. Os escritos que ela produziu, que ela redigiu, foram, portanto, meditações. Foram meditações do que ela ia pensando. Mas sim, há pessoas que acham péssimo porque a irmã mais velha e a outra corrigiram, certas partes tiraram, certas partes puseram. Quer dizer, isto... Não é uma obra, não é uma obra absolutamente pura dela, porque sim, coisas que elas achavam mal, como por exemplo, ela dizer que se angustiava quase quando estava a morrer, sem saber bem por onde é que poderia, assim, tiraram isso para fazer dela só. Mas como é que se sabe que tiraram? Isso não sei como é que sabe que tiraram, sabe? Se calhar aqui explica como é que sabe que tiraram, mas isso já eu não me lembro. Não, mas quer dizer, como é que a Isabel sabe que tiraram? Então, porque eu já li as obras completas dela e... Está bem, então quem é que diz isso na obra? Não digo que seja na obra, eu tenho vários livros sobre Santa Teresinha, li isto. Portanto, é alguém que comentou. Mas se quiser, posso procurar onde é que isso está dito. Isso posso procurar. Pronto, isto foi apenas uma curiosidade. Não, mas é uma curiosidade boa. Como é que se sabe? Mas realmente sabe-se que não é genuinamente tudo. Quer dizer, tudo o que lá diz é verdade que ela o disse. Mas ela disse, vá lá, mais coisas que não estão lá. Não estão lá. Pronto, Isabel, agora vamos ouvir as outras pessoas a reagir à sua comunicação. Não é minha, é de Santa Teresinha. Quem quer dizer alguma coisa? A Eduarda anda a ler também aquele livro, não é? Ou já leu? Eu já li, inicialmente custou-me um bocadinho, mas depois provocou-me profunda emoção e hoje é a minha santa inspiradora. Olha, é exatamente o que aconteceu comigo. Eu tive uma fase, na minha adolescência, que me deram o livro Santa Teresinha e eu, Mas quando se começa a desenvolver o pensamento dela, ainda hoje, como adulta, eu acho que isto é de uma espiritualidade, de uma simplicidade e de uma verdade. E é o que ela diz, nem todos nós somos heróis e podemos fazer coisas extraordinárias, não é? Quem quer mais comentar? Que eu encontrei na internet aqueles audiobooks, né? O livro dela, Histoire d'une âme, portanto, História de uma Alma, mesmo de Sainte Thérèse de Lisieux, Santa Teresa de l'Enfant Jésus, como diz. De qualquer modo, é uma coisa que demora 7 horas e muito, é um livro completo. Não ouvi todo, mas ouvi bastante. Mas, pronto, não eu gostaria de ter na minha opinião, também li esse,
não me fez... Eu também Sim, sim. li esse, mas as obras completas, sim. É diferente. Mas que diferença há Em entre um e princípio outro? Não dizem estou que é a perceber. dela, não sei o que é. Então, ela escreveu vários livros, foi? A Não história sei, de uma alma não é escrito mas por eu ela. conhecia Pois esse é. livro, Isto é História de dela, uma isto é Alma. escrito por ela. É escrito por ela, de certeza. É A escrito por história de ela, uma é alma. escrito por uma outra pessoa, também francesa, claro, mas são escritos dela. Mas não sei, para ser franca, não houve nada que me captasse, não sei. Nós não nos interessamos por todos os santos e pela vida de todos os santos. Umas coisas tocam-nos, outras não. É natural. Para mim, existe a seguir a Deus, claro, e a Jesus Cristo e Nossa Senhora, existe São José, e São José é o meu amigo permanente. Mas admiro muito Santa Teresinha, admiro muito Teresa de Lisieux, admiro muito Santo António, que não fez só discursos aos peixes e tem uma espiritualidade maravilhosa e também morreu com 30 anos, 70 ou 28. E tem uma espiritualidade. Mas, Maria José, só dizer uma coisa, temos que atender à época como se escrevia nessa época e como é que a igreja era nessa época. E ela, para isso, foi muito avançada para a época. Mas essa que é a Santa Thérèse de Lisieux, não é? É. Pois, mas não nem sei, todos é os que os santos santos dizem são tão tudo a toda a santos, gente. Pois, eu precisava de encontrar um santo que não fosse tão santo assim, creio que É não, santa demais. É Olha, santa então demais. vá ao Santo Agostinho, santidade vá ao mais, Santo Agostinho que não houve asneira que não fizesse na eu vida. sei, no Santo O Agostinho, Santo sim, a gente Agostinho não houve asneira. Inclusivamente, uma coisa que me está aqui atravessada é ele ter abandonado o próprio filho. Sim, claro. Não, e mas eu isso que eu... Nossa, No eu livro- desculpo, mas eu não desculpo dele ter abandonado o próprio filho. Ele Não. No que eu tenho conhecimento, ele não abandonou o próprio filho e até ali ainda há pouco tempo as confissões completas. Eu também li as confissões completas, mas O ele filho morreu aos 16 anos com ele, pelo menos. passou o quê? O filho morreu aos 16 anos com ele, porque a mãe depois deixou-o entregue a ele. Mas foi só no último segundo, quase. Foi quase só no último segundo. Bom, mas ainda foi. Pronto, é o que eu estou a dizer. A Maria José queria um santo que pintasse a macaca. O Santo Agostinho... Não. Mas ele pintou a macaca antes de ser santo. Esse é que pintou a macaca toda antes de ser santo. Mas não é propriamente isso. O Santo Agostinho, admiro-lhe a maneira, por exemplo, como ele descreve o tempo interior, coisas intelectuais, mas quer dizer, não sei. Não pode esperar que Santa Não sei, mas provavelmente é em preparação minha. Pois. Eu acho que... É em preparação minha, não sei, mas é como se vivessem esta santa, para mim, parece-me como se vivesse numa bolha. Numa bolha, exatamente. Bolha. E é verdade, ela viveu numa bolha. Não sei. Ela viveu numa bolha. Mas dentro da bolha foi heroica. É como nós no confinamento. Alguns de nós no confinamento fomos heroicos no confinamento e outros não, porque viver em bolha é sempre difícil. E a beleza dela a Maria José tem toda a razão, ela viveu sempre em bolha, mas foi heroica na bolha. Foi heroica na bolha. Eu vou ouvir o livro com mais calma e com mais cuidado. Não é preciso, porque tem muitos outros santos à sua espera. Maria, Isabel, eu quando enfim, contacto com os santos que a gente conhece,
tenho um bocado de dificuldade em escolher um, não é? Porque, efetivamente, os santos, nós convivemos com eles, tal como convivemos com toda a gente, e com a chamada comunicação dos santos, nós acreditamos que estamos todos em comunicação, em conjunto. Portanto, em todos eles, nós podemos encontrar qualquer coisa que nos ajude. Quer dizer, eles condensaram nas suas vidas e nos seus testemunhos aspectos muito edificantes, como exemplo, não é? Muitas vezes nós andamos pelo mundo a bater um bocado ao acaso, mas quando temos contacto com alguém que nos dá um exemplo ou como é que é dizer, uma reflexão mais apurada, aquilo toca-nos, não é? Portanto, eu acho que o que os santos nos fazem é isto, é nós podermos ir um pouco ao acaso. Quem não estiver a ler especialmente de um santo ou de outro, tomando conhecimento de atos e de maneiras de viver que nos podem ajudar a nós melhorarmos as nossas maneiras de viver. Eu penso que este é o grande papel dos santos, não é? Não é tanto eles andarem a fazer milagres para nós, é nós tomarmos-los como exemplos, assim como pessoas vivas que nós conhecemos, que não estão ainda canonizadas e que, no entanto, nos dão um apoio de espiritual, na medida em que nós encontramos neles boas sugestões de vida, não é? Agora, a grande sugestão de vida que Santa Teresinha me deu, sabe qual é? É que eu tenho um lema. Nunca penses tão bem numa pessoa que já não possas pensar mal, e nunca penses tão mal que já não possas pensar bem. É isso. Eu aprendi isto com Santa Teresinha. Ela não diz isto é uma frase da Maria Isabel, mas eu digo isto muito aos meus filhos, aos meus netos. Nunca penses tão bem que já não possas pensar mal, no sentido de não endeusar as pessoas, nesse sentido. E nunca penses tão mal que nunca possas pensar bem. Agora, nós temos que recentrar as nossas, como é que é dizer, a informação que recebemos acerca de santos, temos que lhe dar sempre esse desconto da época em que eles, viveram. É uma época. Portanto, o essencial é realmente o que fica depois de filtrarmos esses aspectos da época e do estilo de vida que havia nessas épocas. Exatamente. Agora, é curioso, eu quando ouvi a Isabel, fui tomando aqui umas pequenas notas, porque eu não sei se o Teilhard de Chardin era devoto de Santa Teresinha, mas é natural que fosse. Porque pode ser que sim. Como ele nasceu no seio de uma família ultracatólica, rezavam a todos os santos e mais um, com certeza que a mãe dele também lá deveria ter, não sei, não, porque ela ainda não existia, ainda não era santa. Ela só foi canonizada em 25, portanto o Teilhard, até essa altura, se calhar não teve muito contacto com ela, não sei. Bom, mas isso não interessa. O que interessa é estabeleço aqui alguns paralelos interessantes, que vou ao caso, aqui as pequenas coisas. O Teilhard também fala-nos muito de que nós, nas nossas atividades, tudo o que fizermos, ele até chega a dizer, Cristo está na ponta da minha caneta, no bico da minha picareta. Quer dizer, são coisas banais que a gente até pode fazer, coisas pequeninas, mas que todas elas ajudam, quer dizer, constituem material de construção, não é? O material de construção da nossa vida ao serviço de, não é? Também me lembrei daquele livro que eu não li, mas que me lembro do título, que é O Deus das Pequenas Coisas. Eu li, é muito... Olha, leia. É maravilhoso. Foi escrito por uma indiana, não sei se ela era católica, se era...
mas em que ela valoriza muito exatamente a prática do cotidiano e a valorização daquilo que não parece ter valor, não é? Exatamente, é isso mesmo. Bom, outra coisa que me fez pensar no Teilhard foi a história do ímã. É verdade. O Teilhard fala muito na atração que Cristo exerce sobre nós. Portanto, a evolução faz-se por atração. Nós evoluímos, nós crescemos para Deus, estamos nesse caminho, mas a força que nos conduz por esse caminho é realmente a atração. Exatamente. Cristo atrai. Depois também aquela ideia da escada é interessante porque aponta para a ideia de irreversibilidade que o Teilhard apresenta, quer dizer, todas as conquistas espirituais são irreversíveis. Nós, quando subimos um bocadinho a escada, já não voltamos a descer. Podemos cair, mas aquele ponto onde nós chegamos fica lá e é nosso. E nós podemos sempre recuperar o ponto em que até onde chegamos espiritualmente e depois crescer mais. E a paciência com os outros também é muito importante. E o Teilhard também fala um bocadinho nisso, quando ele diz, e tal, eu não me custa nada amar e ser amável para os meus camaradas, para os meus companheiros, para a minha família, para a minha mãe, para o meu pai, para os meus amigos. Agora, os outros, o outro, e ele põe esta questão, o outro, esse realmente é um caso sério. E é aí que nós temos realmente que nós temos que quebrar as nossas resistências em relação ao outro, porque em relação àqueles que amamos, não fazemos favor nenhum, não é? Não nos custa nada, embora às vezes também possamos ser mauzinhos para eles, ou eles para nós. Mas aquela pessoa que é chata, o vizinho, o companheiro de trabalho, sei lá, a pessoa que nos está a atender numa loja, etc., e com a qual nós tendemos a embirrar, é realmente o grande exercício é meter aí um transformador para conseguir ganhar a tal paciência de que fala a Santa Teresinha. Eu achei isso muito interessante. E não conhecia assim dessa maneira a Santa Teresinha, eu confesso que só conhecia a Santa Teresinha dos santinhos que me davam quando eu era rapaz e ia à comunhão e não sei o quê, e depois havia alguém que dava o santinho de uma santinha com arme de P12 rodeada de rosas, eu achava aquilo uma piruzada horrível. Eu achava aquilo horrível. Uma piruzada. E, portanto, essas coisas, enfim, marcam as pessoas e há algumas que não conseguem ultrapassar. Eu, por exemplo, nunca tive uma grande simpatia pela Santa Teresinha por causa da imagem que eu tinha dela, assim, de uma santa piegas. Mas, pelos vistos, não era, não é? E ela tinha muita paciência com o Teilhard porque gostava imenso da natureza e todos os intervalinhos que lhe deixavam, ela tratava das ditas rosas, que ela gostava muito de rosas, e das flores e dos pássaros, desta coisa toda. Agora, porquê é que lhe chamavam Santa Teresinha do Menino Jesus? Porque ela escolheu, quando a mãe morreu, ela agarrou-se à ideia de Nossa Senhora e que tinha o Menino Jesus ao colo. E então, ela, quando professou, quis ser do Menino Jesus, porque ela dizia que era tão insignificante e tão pequenina que só não se atrevia a ser Teresa de Jesus, tinha que ser do Menino Jesus para ser pequenino como ela. Um pouco como o Santo António que conversava com o Menino Jesus. Exatamente. Não é? Eu também converso, ele é que não me responde. Experimenta o aramaico, talvez. Olha, e sabe uma coisa, Santa Teresa d'Ávila, daquelas altas espiritualidades dela, trouxe para a minha vida uma coisa que me marcou, tão insignificante que vocês até se vão rir. Ela dizia às freiras, que ela era madre superiora, que não queriam estar na cozinha e não gostavam de cozinhar. Deus está no meio das panelas. E eu que detesto cozinhar e detesto estar na cozinha,
eu eliminaria a cozinha da vida das pessoas. Eu entro na cozinha para cozinhar e penso, Deus está no meio das panelas. Desse dia em diante, eu passei a cozinhar com muito mais gosto e não faço o sacrifício que antes fazia, acreditam? E penso sempre em Santa Teresinha, em Santa Teresa. Deus também está no meio das panelas. Olha, então nós ainda vamos ler um bocadinho do Teilhard, não é? Vamos. Teilhard quer dizer do Thérèse Monton. Pois. Onde é que ele está? Vou buscá-lo. Bom, como se recordam, espera lá que eu tenho que fechar a janela, que agora estou com frio. Está com frio. Eu estou aqui a morrer de calor e ele está com frio. Mas é que estou numa corrente de ar. Eu não, isso é que é péssimo. Eu não gosto de correntes de ar. Eu também não gosto. Pronto. Como se recordam, nós estávamos... começar na página aqui? 85. Nós estávamos a ler o capítulo A Convergência da Evolução. E como passaram 2 meses quase, se não mesmo, um mês e meio. Eu ia só para apanhar aqui um bocadinho da ligação com o resto que nós vemos para trás, assim uma coisa que eu aqui encontrei que me dá a impressão que dá a ideia do resumo do pensamento que foi desenvolvido até à página 84. Portanto, na página 84, onde diz assim, na fase pré-humana, a evolução biológica caracterizava-se por uma ramificação, por uma divergência. Estão a ler? Estão a ver onde é? Sim. Na página 84. Estão a ver? Sim. Pronto. Com o homem, a evolução virou-se para si mesma, numa inflorescência terminal. Tal como outra qualquer parcela de matéria viva, a espécie humana tende, basilarmente, a se multiplicar ao máximo. Mas, ao contrário do que sucede num cardume de peixes ou numa cultura de bactérias, essa multiplicação, em lugar de se limitar a aumentar, gera, na totalidade do grupo, em estado de expansão, um sistema de estruturas cada vez mais ligadas e melhor centradas. Quer dizer, eu acho que isto nos dá o resumo da parte que lemos até aqui deste capítulo da convergência da evolução. E agora podemos pegar aí no último parágrafo da página 85, que foi onde ficámos, não é? E vamos ler. Quer ler, Teresa? Quer que eu leia o último parágrafo ou exatamente onde ficámos, que era as... Então, ficámos no imaginemos, não é? Ficámos no as, que é o fim da página, mas não importa. Imaginemos, diz-nos Teilhard, uma pulsação penetrando numa esfera pelo Polo Sul e prosseguindo na direção do Polo Norte. No prolongamento da onda, podemos distinguir 2 fases. Uma de expansão do Polo Sul ao Equador, outra de compressão do Equador ao Polo Norte. As 2 fases, que se desenvolvem igualmente num meio curvo, convergem. Durante uns 30.000 anos, o desenvolvimento convergente do Homo sapiens efetuara-se em meio livre, fase de expansão. Desde há pouco, pelo contrário, assistimos à manifestação da segunda fase, de compressão. Refiro-me a uma tomada de contacto de toda a massa humana consigo mesma, sem vislumbre de esmorecimentos evolutivos. Até o homem, a vida, embora cobrindo solidariamente a Terra, permanecera dividida. Um grupo de espécies justapostas, muito mais do que um entrelaçado, do que um tecido de fibras organizadas. Com o aparecimento do pensamento, tudo muda. A noosfera tende a constituir uma real unidade biológica. Quer continuar? Vamos continuar. Eduarda, quer ler? Está sem som, Eduarda. Eduarda, liga o seu som. Tá.
Ok. Pronto. Teilhard desenvolveu e ilustrou esta tese de uma maneira abundante nos seus artigos e estudos dos últimos anos. Não nos podemos deter na exposição exaustiva da sua argumentação. Também este trabalho não se destina a substituir uma leitura da obra de Teilhard, mas, pelo contrário, a apresentar e ajudar essa leitura pessoal, destacando as etapas essenciais na dialética que constitui o eixo desta visão do mundo. Remetemos, portanto, o leitor para os numerosos artigos do Padre Teilhard publicados nestes últimos anos, quer na Review de... não sei ler. Da questão científica. Quer nos análises de paleontologia. E ainda em diversas outras revistas. Agora notemos apenas que esta tese científica de uma convergência da humanidade consigo mesma, pela qual a evolução se termina numa espécie de inflorescência, é uma ideia muito antiga no pensamento de Teilhard. É certo que a expressão dela nos seus primeiros ensaios é feita em termos mais metafísicos do que científicos. Socialmente falando, escrevia Teilhard em 1916, a mónada humana apresenta-se à observação, exterior ou íntima, como uma espécie de molécula ou célula, essencialmente destinada a integrar-se num edifício ou organismo superior. O seu desenvolvimento exige não só o alimento de percepções e assimilações materiais numerosas e indispensáveis à sua constituição, mas também o complemento de outras mónadas semelhantes a ela. Não pode ser absolutamente ela mesma, senão deixando de ser só. A mónada humana, tal como uma célula, tem a necessidade de se integrar num corpo no qual se acaba. Maria José, quer ler? Em trabalhos mais maduros, encontramos a mesma ideia, instruída cientificamente. O homem, ao mesmo tempo que é um indivíduo centrado em relação a si, quer dizer, uma pessoa, não será também um elemento em relação a uma nova e mais alta síntese? Conhecemos os átomos, formados por núcleos e eletrões, e as moléculas formadas por átomos, e as células formadas por moléculas. Não haverá à nossa frente uma humanidade em elaboração formada por pessoas organizadas? E não será essa, de resto, a única maneira lógica de prolongar por recorrência na direção de maior complexidade centrada e de maior consciência a corrida universal de molecularização? Na sua autobiografia espiritual, Teilhard escrevia: nesta evidente corrente criadora que arrasta as megamoléculas humanas pelo próprio efeito estatístico das suas crescentes liberdades, na direção de um inacreditável estado quase monomolecular, em que, de acordo com as leis biológicas da União, cada ego está destinado a atingir o seu paroxismo num misterioso superego, posso dizer que culmina neste ano de 1950 a evolução da minha visão interior. Neste ponto da nossa exposição, mantemo-nos no plano de síntese científica. Veremos, no nosso capítulo consagrado ao pensamento teológico do Padre Teilhard, como esta ideia de uma ação personalizante dos elementos humanos se prolonga numa perspectiva cristã. Sublinho-vos agora uma das teses ou axiomas incansavelmente repetidos por Teilhard: a união diferencia. Quero ler a Maria Isabel, ponha som. Está sem som.
Embaixo. Já consegui. Já consegui. Em que página é que é isso, Maria José? 88. 88. Agora vai-se para 89 neste momento. A Isabel, 89. Perante esta evidente convergência, não é? É, leia lá. Quem é eu? Sim. Perante esta evidente convergência da humanidade sobre si mesma, da formação maciça de um conjunto humano, a nossa individualidade sente uma angústia legítima. Este movimento de totalitarização não irá, como sucede nos formigueiros ou nos estados totalitários, esmagar ou provocar uma regressão das preciosas personalidades adquiridas à custa de tanto? A tal pergunta responde Teilhard que os estados totalitários são formas aberrantes ou patológicas que o fenómeno de socialização tomou acidentalmente, mas que nelas não encontramos a essência biológica do fenómeno. Eu acho que talvez pudéssemos parar agora aqui um bocadinho. Pois. Para lermos, para pensarmos no que lemos até agora. Pois. O que é que acham? Acho bem. Não, o que é que acham do que se leu? Também acho bem. Pronto, então está tudo bem. É muito interessante, eu acho que é muito interessante isto que ele explica aqui, que os estados totalitários são formas aberrantes ou patológicas. Não é verdade? Não concordam? Sim. Porque exatamente, porque exatamente esmagam e provocam a regressão das personalidades. Exatamente. Esse foi realmente o grande erro dos Estados totalitários. Pois, claro que foi. E a desconsideração total pelo indivíduo fez com que se perdesse também a consideração pela pessoa, não é? Exatamente. Quer dizer, pessoas, no exemplo soviético, pessoas só eram os que traziam as estrelas vermelhas no peito, não é? Exatamente. E os bons dólares no bolso, porque era assim que eles viviam. Portanto, tudo quanto seja realmente esmagar as personalidades, dá mau resultado, já se sabe. Então, e a Igreja também fez isso. E faz. E nos conventos. E isso faz muito isso. Esmaga a personalidade. Eu uma vez fui fazer um retiro solitário às Carmelitas de Sinsberga e estive lá 5 ou 6 dias que era e não se podia falar com elas, né? Elas vinham-nos servir o almoço individualmente, não se podia falar. Isto só para dizer isto do tutelarismo. E no último dia elas podem falar um bocadinho. E no último dia, a pobre da irmã que mandou a servir durante 5 dias, almoço, jantar, pequeno almoço e tudo, que era amorosa, teve-me a contar que quando foi para o convento disse, eu não me importo fazer seja o que for, menos lavar a louça, que é uma coisa que eu detesto. E estava há 12 anos a lavar a louça. Isto marcou-me tanto, 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 disse, nunca mais vou para a praia. Não, mas isto marca, isto também é tutelarismo, ou não é? Isto é um horror. Isto é um horror e passa-se ainda hoje nos conventos. Então, no entanto, vamos aqui um bocadinho mais para trás. Essa questão da união de diferencia. Exatamente. É a união diferenciadora. A união diferenciadora é exatamente a capacidade que a humanidade tem de se unir, mas uma união de pessoas, não é de indivíduos, não é? As pessoas personalizam-se na comunidade e a sua personalidade enriquece-se na comunidade e não deixa de ser pessoa por estar numa comunidade. E é esse o sentido que ele dá a esta ideia de que nós somos átomos que constituímos
Um corpo. Um corpo novo, uma entidade nova, não é? Não sei. E, claro, e com o aparecimento do pensamento, diz ele, tudo muda. A noosfera tende a constituir uma realidade, uma real unidade biológica. É curioso a gente observar que ele não distingue muito entre o desenvolvimento biológico da espécie e, no caso do homem, o desenvolvimento intelectual. Quer dizer, ele liga muito a evolução intelectual e espiritual ao biológico. Não poderia haver uma coisa sem a outra. Portanto, o espírito não é assim uma coisa que cai do céu, é uma coisa que cresceu ao longo da evolução e depois no homem eclodiu para dar a tal inflorescência, não é? Quer dizer, nós somos parte de uma inflorescência porque temos capacidades espirituais e intelectuais. Nós temos um corpo espiritualizado e temos um espírito corpóreo. Exato, como dizia o som. Porque é exatamente o que o António diz, o espírito não precisa de corpo. Exatamente, e o espírito só existe... Não éramos almas penadas. Pois. E o espírito só se afirma enquanto o corpo tem um papel, não é? Quando o corpo desaparece, o nosso espírito fica noutro plano, deixa de comunicar, pelo menos da maneira que eu comunicava antes. Pois. Então, quem é que ainda não leu? O Zé Manel? Sim. E a Maria Eduarda não leu, para não? Já leu. Tá. Todos leram. E a Teresa também leu. Também. Eu li. Zé Manel, observemos uma página 89. Sim. Observemos uma qualquer união convergente das que se operam à nossa vista. Agrupamento de células num corpo vivo, agrupamento dos indivíduos e das funções num organismo social, agrupamento de almas sob a influência de um grande amor. E chegamos a uma conclusão, de facto, que facilmente justifica a teoria. Os fenómenos de fusão e dissolução não são, na natureza, senão o sinal de um regresso à dispersão do homogéneo. A união, a verdadeira união na direção do alto, no espírito, remata a constituição dos elementos que domina pelo aperfeiçoamento destes. A união diferencia. Em todo e qualquer domínio, quer se trate das células de um corpo, dos membros de uma sociedade ou dos elementos de uma síntese espiritual, a união diferencia. As partes aperfeiçoam-se e completam-se em todo o conjunto organizado. Foi por desprezarem esta regra que tantos panteístas nos transviaram no culto do grande todo, em que os indivíduos se dissolviam como gotas de água ou grãos de sal caídos no mar. Aplicada ao caso do somatório das consciências, a lei da união desembaraça-nos desta perigosa e sempre nascente ilusão. Confluindo segundo a sua linha de centralização, os grãos de consciência não tendem a perder os seus contornos nem a se misturar. Pelo contrário, neles se acentua a profundidade e a incomunicabilidade dos seus ecos. Deste modo, se pode ver que não há contrassenso mais opaco do que o cometido pelos que acusam o pensamento Teilhard de ser panteísta. A visão científica do mundo que Teilhard nos apresenta é a mais magistral e convincente refutação jamais efetuada relativamente à metafísica, desde que, entenda-se, a metafísica queira tomar em conta o que o real lhe pode ensinar. A metafísica panteísta propunha um conceito de tempo em que este surgia revestido de uma grandeza negativa, ilusória, a qual o conhecimento do sábio devia esforçar-se por abolir como índice
como índice de uma queda que se devia reparar e uma visão das coisas em que a multiplicidade dos seres se apresentava igualmente como uma ilusão ou o resultado de um erro pré-cósmico. Em semelhante metafísica, a individuação é operada pela matéria, a qual é má, ou pela materialidade, que é uma inversão, uma degradação do ser. A sabedoria consistirá em um esforço de reabsorção perante a ilusão do múltiplo, de forma a alcançarmos o reconhecimento numa reminiscência de que todos somos, na realidade, parcela do Uno, parte divina essência. A sabedoria é o regresso ao Uno primitivo. Uma metafísica que toma em conta o ensinamento proposto por um real descoberto de forma evolutiva é exatamente inversa. Eu faço notar aqui que toda esta parte que nós lemos, a visão científica do mundo que Zayar nos apresenta por aí fora, é a mais magistral refutação jamais efetuada relativamente à metafísica, desde que entenda-se a metafísica queira tomar em conta o que o real lhe pode ensinar. Não percebo muito bem esta frase, mas o que se deduz de todo este parágrafo é que, de todo este bloco de texto, é que ele nos faz uma crítica, digamos, à maneira de pensar panteísta. E agora vem realmente, digamos, a afirmação do ponto de vista do autor. Uma metafísica que toma em conta o ensinamento proposto por um real descoberto de forma evolutiva é exatamente inversa. Portanto, aqui ele vai abordar o que é que ele considera ser o pensamento correto e que coincide com o de Teilhard. José Manuel, faça o favor de continuar. O tempo é, sem dúvida, um fator de diferenciação, mas esta apresenta um valor positivo. Ela é criadora de individualidades, riquezas e diversidades que de nenhum modo pré-existiam. A multiplicidade dos seres gerados no decorrer do tempo não é uma ilusão ou um mal a abolir, mas o próprio fruto de uma evolução toda orientada para a construção de seres cada vez mais livres e mais conscientes. A evolução cósmica, diz Teilhard, prossegue uma obra de natureza pessoal. A evolução é irreversível, não fará marcha atrás, não desfará o que tão laboriosamente criou. Ao contrário do tempo cíclico das mitologias panteístas, o tempo do universo está orientado irreversivelmente. Se a sabedoria, nas metafísicas do tipo panteísta, consistia em regressar ao ponto inicial, se a consciência das coisas se encontra no passado, no anterior, no primitivo, na visão evolutiva, pelo contrário, a consciência efetua-se à frente na síntese última. Adivinha-se toda uma espiritualidade resultando dessa reviravolta. A nostalgia cede o lugar à investigação. Contrariamente às aparências ainda admitidas pela física, o grande estável não se encontra em baixo, no infra-elementar, mas em cima, no ultra-sintético. Se as coisas suportam e se suportam, só o fazem à força de complexidade na parte cimeira. Agora vou ler o resto. Na sua autobiografia espiritual, Teilhard conta-nos como, atraído na juventude pelos panteísmos de tipo indiano ou spinoziano, foi a descoberta da evolução do real que o obrigou a inverter a sua perspectiva. Saltando diretamente do velho dualismo estático que me paralisava para a imersão num universo em estado não só de evolução, mas de evolução dirigida, ou seja, de gênese, vi-me levado a efetuar uma verdadeira reviravolta na perseguição fundamental da consciência. Até então,
o meu sentido de uma plenitude dirigida tendia a orientar-se para o lado do extremamente simples, quer dizer, do fisicamente insuscetível de decomposição. Posteriormente, dado que a essência única e preciosa do universo tinha tomado para mim a forma de um pensamento pelo efeito prolongado da noogênese, encontrei-me, inevitável e paradoxalmente, levado a identificar a extrema solidez das coisas com a extrema complexidade orgânica. Teilhard dizia muitas vezes que os começos, por mais que a curiosidade os torne atraentes, são o que, num processos, há de menos instrutivo. É no termo das coisas que se encontra a consistência e o sentido dela. Esta citação atrás também é bastante sintética e paradigmática do pensamento dele. Posteriormente, dado que a essência única e preciosa do universo tinha tomado para mim a forma de um pensamento pelo efeito prolongado da noogênese, encontrei-me inevitável paradoxalmente levado a identificar... Onde é que está o teu cartão de cidadão, que é urgente dar o número? Só um bocadinho. Inevitável e paradoxalmente levado a identificar a extrema solidez das coisas com a extrema complexidade orgânica. É realmente esta a visão em que ele atribui à evolução um valor através da complexidade e da complexificação. Para quem é? Para a Filipe e para o António. Vou agora consultar. Desculpem lá esta incursão. Não sei se querem fazer algum comentário. Eu acho que este texto hoje era bastante claro, não é? E com encadeamento muito lógico, mas isso não quer dizer que nós não pudéssemos aqui refletir mais alguma coisa, mas já estamos um bocadinho apertados com o tempo. No entanto, digam o que vos ocorrer sobre isto. Olha, eu gostei muito do último parágrafo, fez-me pensar quando li, os começos, por mais que a curiosidade os torne atraentes, são o que num processo é menos instrutivo. É no termo das coisas que se encontra a consistência e o sentido delas. E isto faz-me pensar que também a nossa vida e a nossa é tudo um processo. Nós estamos, eu costumo sempre dizer, nós estamos em processo de vida eterna. Estamos no processo. Por enquanto isto ainda pode não ter graça nenhuma, mas eu acho que o termo vai ser formidável. E estamos realmente num processo. E quem não percebe que está num processo ou sofre desilusões enormes, ou não sei, porque realmente isto é um processo. Pois, ainda não tivemos a última palavra e Deus ainda não teve a última palavra a nosso respeito. Portanto, nada está perdido e estamos a caminho da vida eterna. Nós estamos em processo de vida eterna. A Isabel disse agora uma coisa boa, interessante, é que realmente o importante é que as pessoas tomem consciência da existência desse processo, não é? Exatamente, porque é isso que eu estou a dizer. Pode ocorrer que as pessoas andem um bocadinho distraídas, não é? Exatamente, é isso exatamente que eu estava a dizer. E que consciência. Pois, e que não tenham a percepção de que, ainda que as coisas possam parecer insípidas numa determinada fase, exatamente, elas podem ganhar interesse, não é? Podem ganhar valor, podem ganhar sentido, podem ganhar finalidade. E aí é que reside um bocadinho o segredo da... Como é que eu ia dizer? Olha, até da felicidade. Da superação, sim, da superação das dificuldades. Exatamente. As dificuldades não devem ser, não nos devem derrotar, não nos devem desanimar. Uma das piores coisas que nós podemos ter na vida é o desânimo, não é? Olha, o cristão nunca pode 3 Ds: desistir,
desanimar e desesperar. Isto não é cristão. Exatamente. Nunca Bom, podemos... O Papa é que diz, não sou é, eu. É exato. Olha, tem que ter esperança. Tem que ter esperança. O cristão tem que viver na esperança. E esperança não é ter certezas. É ter esperança que aquilo em que acredita seja verdade. É ter esperança disso, não é ter certezas. Olhem, vamos marcar a nossa próxima reunião. Vamos. Pode ser... Pode ser... Tenho a agenda, estou logo para marcar. Diga. Sexta-feira, dia 22, convém? De quê? 22 de quê? De outubro. Ai, diga lá outra vez o dia, se faz favor. 22. Sexta-feira para si, Eduardo, é bom? Eu tenho aulas até às 6h30, 6h25. Qual é o dia em que não tem? Quinta-feira. Eu, quinta-feira, 21, já tenho uma reunião do grupo do Campo Grande. Mas pronto, eu posso, não venho a esta e Não, isso não. nas próximas você quintas. faz muita falta. Eduardo, Nós queremos-la. Ah, que Nós queridos. queremos a Eduardo. Olha, Então, e não pode ser dia 20? Pode. Dia 20 tem aula. Dia 20 é quarta. Quarta tenho o meu coro. Pois, eu só tenho aulas de tarde. Pronto. Tenho todos os dias até às 6h30, exceto à quinta. Pode haver um dia que eu tenha às 5h30, ainda não sei muito bem o meu horário. E se for quinta 28, vocês podem? Pode. Quinta 28 de outubro. É que Sim. Quinta é às 6 e tal. Sim? Então fica para dia 28. Alô? Ok. Sim. Não tenho objeção. Ok. Pronto. E agora ainda podíamos ir ler um bocadinho da nossa Laudato Si. Pois. Então fica 28? 28. Nós íamos agora entrar no capítulo 2, o Evangelho da Criação. Eu vou ler um bocadinho. Por que motivo incluir neste documento dirigido a todas as pessoas de boa vontade um capítulo referido às convicções de fé? Estão a acompanhar? Tem o texto? Eu vou buscar. Eu estou a ouvir. Está bem. Diga. Vai lá buscar. Não, diga, que eu vou ouvindo, eu tenho aqui. Está bem. Não ignoro que alguns, no campo da política e do pensamento, rejeitam decididamente a ideia de um Criador ou consideram-na irrelevante, chegando ao ponto de relegar para o reino do irracional a riqueza que as religiões possam oferecer para uma ecologia integral e o pleno desenvolvimento do género humano. Outras vezes, supõe-se que elas constituam uma subcultura que se deve simplesmente tolerar. Diga lá a página, diga a página. Página não, número 62. Obrigada. Não é página, é... Eu sei, é número 62. Parágrafo. Sim. Todavia a ciência e a religião, que fornecem diferentes abordagens da realidade, podem entrar num diálogo intenso e frutuoso para ambas. Teresa, quer continuar? A luz que a fé oferece. Se tivermos presente a complexidade da crise ecológica e as suas múltiplas causas, deveremos reconhecer que as soluções não podem vir de uma única maneira de interpretar e transformar a realidade. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte e à poesia, à vida interior e à espiritualidade. Se quisermos de verdade construir uma ecologia que nos permita reparar tudo o que temos destruído, então nenhum ramo das ciências e nenhuma forma de sabedoria pode ser transcurada, nem sequer a sabedoria religiosa pela sua linguagem própria. Além disso, a Igreja Católica está aberta ao diálogo com o pensamento filosófico, o que lhe permite produzir várias sínteses entre fé e razão. No que diz respeito às questões sociais,
Pode-se constatar isso mesmo no desenvolvimento da doutrina social da Igreja, chamada a enriquecer-se cada vez mais a partir dos novos desafios. Isabel, leia a 64. Por outro lado, embora esta encíclica se abra a um diálogo com todos, para junto buscar os caminhos de libertação, quer mostrar desde o início como as convicções da fé oferecem aos cristãos e, em parte, também a outros crentes, motivações altas para cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. Se pelo simples facto de serem humanas as pessoas se sentem movidas a cuidar do ambiente de que fazem parte, os cristãos, em particular, advertem que a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua fé. Por isso, é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. Maria José, tem o texto? Temos. A sabedoria das narrações bíblicas. Sem repropor aqui toda a teologia da criação, queremos saber o que nos dizem as grandes narrações bíblicas sobre a relação do ser humano com o mundo. Na primeira narração da obra criadora, no livro do Gênesis, o plano de Deus inclui a criação da humanidade. Depois da criação do homem e da mulher, diz-se que Deus, vendo a sua obra, a considerou muito boa. A Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus. Esta afirmação mostra-nos a imensa dignidade de cada pessoa humana, que não é somente alguma coisa, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e de livremente se dar e entrar em comunhão com outras pessoas. O Papa São João Paulo II recordou que o amor muito especial que o Criador tem por cada ser humano lhe confere uma dignidade infinita. Todos aqueles que estão empenhados na defesa da dignidade das pessoas podem encontrar na fé cristã as razões mais profundas para tal compromisso. Como é maravilhosa a certeza de que a vida de cada pessoa não se perde num caos desesperador, num mundo regido por puro acaso ou por ciclos que se repetem sem sentido. O Criador pode dizer a cada um de nós: antes de te haver formado no ventre materno, eu já te conhecia. Fomos concebidos no coração de Deus e, por isso, cada um de nós é o fruto de um pensamento de Deus. Cada um de nós é querido, cada um de nós é amado, cada um é necessário. Manuel, pode ler? Sim. 66. As narrações da criação do livro do Gênesis contêm, na sua linguagem simbólica e narrativa, ensinamentos profundos sobre a existência humana e a sua realidade histórica. Estas narrações sugerem que a existência humana se baseia em 3 relações fundamentais intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Segundo a Bíblia, estas 3 relações vitais romperam-se não só exteriormente, mas também dentro de nós. Esta ruptura é o pecado. A harmonia entre o Criador, a humanidade e toda a criação foi destruída por termos pretendido ocupar o lugar de Deus, recusando reconhecermos-nos como criaturas limitadas. Este facto distorceu também a natureza do mandato de dominar a terra, conforme Gênesis 1:28, e de a cultivar e guardar, conforme Gênesis 2:15. Como resultado, a criação originariamente harmoniosa entre o ser humano e a natureza transformou-se num conflito, conforme Gênesis 3, versículos 17 e 19. Por isso, é significativo que a harmonia vivida por São Francisco de Assis com todas as criaturas tenha sido interpretada como uma sanação daquela ruptura. Dizia São Boaventura que, através da reconciliação universal com todas as criaturas, Francisco voltara de alguma forma ao estado da inocência original.
Longe deste modelo, o pecado manifesta-se hoje com toda a sua força de destruição, nas guerras, nas várias formas de violência e abuso, no abandono dos mais frágeis, nos ataques contra a natureza. Vamos ficar por aqui. E pronto. É engraçado como, de certo modo, a leitura da Laudato Si vai acompanhando as coisas que nós lemos sobre o Teilhard e do Teilhard. Tem tudo a ver umas coisas com as outras, não é? Não acham? É a Isabel, Está sem som. Até porque o Teilhard invoca muito, o Papa invoca muitas vezes o Teilhard. Sim. Invoca muitas vezes o Teilhard. Sim. Bom, então vamos despedir até ao dia 21, não é? Foi 21. 28. Pronto, peço desculpa. 28. Já está aqui, ok. António. Não me engano. Olha que você é da minha idade, não pode deixar mal. Pois é. Nosso desta idade. Olha, tomara eu estar como a Isabel está quando chegar à sua idade. Ai, o malandro! Quando for crescido, quer ser como eu, não é? É, exatamente. Gostava muito. Quando Bom, for crescido, quer ser como eu. meus amigos e amigas, meu amigo e amigas, Sim, os homens rareiam aqui neste. Não faz mal, poucos, mas bons. Obrigado. Não Não foi para isso que eu disse, mas pronto, já é sempre reconfortante. Tem a ver com um e com o outro, poucos, mas bons. E faz bem ao ego. É verdade. Bom, então um grande abraço a todos e a todas. Muitos beijinhos para todos. Um abraço. Até à próxima. Beijinhos. Beijinhos.